Bem, boa noite aí o pessoal que está aqui presente, Ana e Alessio, né? Se comuniquem aí, boa noite para vocês. Boa Boa noite, noite. Marcílio. Boa noite, Ana. Boa noite, Boa todo noite, mundo. encabulado, meu. Pois é. Bem, antes de mais nada, né? É importante, eu acho que a gente rogue a Altíssima, né? A aurora que luza sobre nós, né? Para que a inspiração brilhe, que se desatem os nós indesejados, né? Jorre límpida e dourada por meio da palavra acertada, a verdade da fonte à foz, né? Vamos torcer para que as coisas ocorram da melhor maneira. E ao ouvinte, antes de mais nada, seja bem-vindo aí, você futuro ouvinte nosso. A gente está iniciando uma série de podcasts, é isso? Podemos chamar de podcasts, né? Umas conversas, né? Gravada e que a gente pretende disponibilizar por meio desse canal dos Três Corvos, né? E os Três Corvos são essas pessoas aí, ou melhor, essas vozes, né? Essas vozes, como eu diria, vozes. Do além. Boa. Ai, ai. Bem, essa, como a gente já colocou, né? Licença que fala é Nemétios, né? E aí se apresentem aí, pessoal. Se apresentem vocês aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, sou Alessio, eu não trabalho na realidade, né? Eu estudo astrologia e tarólogo também e politeísta indo-europeu. E aí, como o Nemédios propôs, né, da gente fazer esse programa de podcast para a gente dar uns pitacos, fazer uma análise astrológica sobre eventos que possam estar acontecendo no planeta, né? E a gente confrontar isso de alguma forma com notícias e trazer também para a realidade, para não ser algo muito abstrato, né? E a minha abordagem, então, vai ser mais a astrologia ocidental tradicional, assim, né? É isso. Pois é. Agora a Ana, né? Eu sou a Slaco Zábanos, contribuo para o blog da Frente Iberocelta, Médio. E a contribuição aqui vai ser astrologia védica. E a ideia é tentar entender como que as nuvens divinas estão influenciando a geopolítica e como as nuvens dos antagonistas também estão influenciando a geopolítica. Bem, realmente. Bem, eu sou Métios, né? Claro, como a gente se conhece aqui, vez ou outra, vai estar se chamando pelos nossos nomes também, né? E tem estudado as religiões indo-europeias já faz um bom tempo, todos nós três aqui, na verdade, né? E eu seguido num caminho também já faz um tempo do iberoceltismo. E junto com a Ana, a gente está à frente do projeto, né, do blog Frente Iberocelta, já faz sei lá quanto tempo. Faz quanto tempo, Ana? Deve ter uns 2 anos ou mais, capaz de uns 3 já. Eu acho que já faz isso, né? E se por acaso algum leitor aqui ainda não conhece, então a gente convida, o leitor, né? Algum ouvinte que ainda não conhece, a gente convida para que ele conheça o blog, né? E em grande parte o que a gente está fazendo aqui é, de certa forma, uma decorrência de conversas e textos que aparecem, né? Que aparecem lá. Então, uma primeira grande provocação é que na época que a gente vive, de um mundo tão de um acesso à informação que nos torna meio confusos diante de tantas narrativas, diante de tantas situações possíveis, leituras, etc., né? Realmente fica difícil da gente compreender como as coisas estão acontecendo no mundo, se é que isso é possível, vamos dizer assim, né? Então, cada vez mais é comum, e eu tenho pelo menos defendido isso, que a gente chegue numa posição que chamaria, na falta de uma outra palavra, que é a posição de um certo ceticismo em relação às ideologias políticas
Em relação às teorias que nos prometem, né, explicar tudo de maneira seja materialista, puramente materialista ou científica, e que com isso nos prometem, nos vendem que conseguem, digamos, explicar a realidade complexa e multifacetada do mundo. E como isso não tem sido obtido, seja você acreditando, comprando uma teoria liberal, seja comprando e acreditando numa teoria marxista, do materialismo histórico, etc., né? Como isso não tem sido, digamos, alcançado, então, no meu ver, natural que se desponta um certo ceticismo e, diante de posições religiosas e tradicionalistas, como são as nossas, é natural também que se volte, né, a uma ferramenta que os nossos ancestrais tinham, dispunham, e que era parte da sua bagagem, da sua herança e do seu ferramental, digamos assim, espiritual, né, que era augúrios, sistemas de interpretação, né, ou divinação, oráculos, etc., oraculares, que nos permitam, se não sondar ou descobrir ou prever, pelo menos estabelecer redes de sentido, né, fazendo que a gente compreenda melhor determinados vieses, determinadas coisas, e tenha um quadro um pouco mais holístico, mais amplo, e não fique, digamos, amordaçado ou refém do jargão político materialista de uma determinada materialista não, mas um jargão teórico de uma determinada corrente ideológica, né? Então, diante dessas coisas todas, é que a gente começou a conversar, né, sobre leituras astrológicas, etc., de determinados eventos. Então, antes de mais nada, eu gostaria de, inclusive, deixar muito claro que eu não manjo absolutamente nada de astrologia. Quem manja aqui é o Alessio e Slacos, né? Então eu não realmente entendo, eu tô aqui mais como uma espécie de pitaqueiro mesmo. E eu acho que é isso. Então, na verdade, eles é quem vão apresentar algumas leituras, e a gente escolheu especificamente uma coisa bem recente aqui pra gente começar, que foi a situação da crise que se aprofundou entre a Turquia e a Síria, né? Agora, semana retrasada, e que gerou ao longo dessa semana passada aí, para você que tiver eu perdido, a gente tá na primeira semana, né, de março, né, isso? Encerrando a primeira semana de março do ano de 2020. Hoje é dia 7 de março, né? Exato, a gente tá gravando isso aqui em 7 de março. Então, o que aconteceu foi que nessa primeira semana de março, a Turquia meio que abriu as portas de uma série, eu ia dizer, as portas do outro mundo. Abriram essas porteiras. Isso. Pois é. Abriu as portas aí de refugiados, entre aspas, né? E aí alguém que já tá ouvindo, pô, os caras já são enviesados, já estão dizendo que é refugiado, entre aspas. Eu tô dizendo que é refugiado, entre aspas, né? Então, pra Europa, né? Pra Grécia em especial, que aí, de certa forma, começou uma bomba, né? Porque, de certa forma, principalmente na ilha de Lesbos, e numa fronteira terrestre com a Turquia, como é o nome tem uma região administrativa, eu esqueci o nome agora, Evros, eu não sei se é Evros, que aí você teve uma torrente lá de supostos imigrantes, né, entrando, e isso fez que a população local se organizasse, etc, e aí polícia, e aí uma série de tretas, enfim. E obviamente isso levantou, né, acendeu o alerta aí de todos, se não de todos, na verdade, mas de boa parte dos países europeus, em especial dos nacionalistas europeus, é bem verdade, em relação a mais uma crise migratória, né, que cada vez mais parece ser fabricada. Então, o que a gente pediu aí, que tanto a Alessio quanto a Ana vai fazer, são algumas visões e leituras que nos apontem coisas sobre como entender melhor isso. Vocês queriam comentar algo, pessoal? Por favor, complementem. Não, só ia dizer que a gente vai usar os termos que a imprensa usa, né, refugiado e tudo mais, para ficar mais claro para o ouvinte entender de quem a gente está falando, né?
porque não adianta a gente usar os termos que a gente usa em conversas particulares, porque aí talvez pode gerar alguma confusão, né? É. Os invasores. De vez em quando vai sair invasores e tudo mais, mas isso vai estar dentro do contexto da análise que a gente vai estar fazendo. Pois é. Então, para organizar, né, as leituras, então a gente vai começar, como o Nemetios falou, a gente vai começar com a Turquia, que está sendo a porta de entrada para esses conflitos que estão ocorrendo, né, e todos esses problemas que está gerando lá na fronteira com a Europa no geral, né, e é muito interessante, assim, porque até então eu não estava prestando atenção muito, né, no noticiário, até para não influenciar na hora de fazer a análise dos mapas, né, para não influenciar na leitura. E aí depois que eu fiz a análise do mapa, eu fui confrontar com o que o noticiário estava expondo, o que estava acontecendo nessas regiões, assim, né? E é interessante ver como que bateu muita coisa e como o Nemetios falou, traz uma visão mais geral, né, do porquê, né, desses eventos estarem acontecendo, assim, é muito interessante perceber, assim, como que essa ferramenta, né, o oracular, ela nos ajuda a criar uma compreensão melhor da nossa realidade, assim. Quer completar alguma coisa, Ana? Não, continua. Então tá, então eu vou começar com o... Ah, claro, e aí eu queria complementar também, já que o Nemetios falou que ele não conhece astrologia, mas ele tá por dentro do noticiário, tá mais por dentro do que tá acontecendo lá, então você pode complementar com esses comentários, né? Inclusive, acho que ele tá mais por dentro do que nós dois, né, Alessio? Porque Exato. eu também tenho uns 4 dias que eu não vejo, não leio nada na internet, nem noticiário. E pra falar a verdade, eu não tive tempo de ver hoje pra confirmar. Então a parte dos comentários informativos vai ser com vocês dois. Eu vou ter que ficar só com astrologia hoje. Então eu acho que é interessante que ele faça esse comentário mais informativo, né? Pra ver se a gente não tá falando nada muito extrapolado do que está sendo analisado nos mapas, né? Então, beleza. Vocês querem que a gente faça uma espécie de geral, assim, sobre a situação, digamos, geopolítica, e depois, ou isso acontece durante ou depois? Eu acho melhor começar fazendo um geral, uma introdução. E depois, assim, a gente vai estar fazendo uns comentários, mas se quiser interromper para não esquecer o comentário que quer fazer em relação à análise, acho que é válido também, não precisa esperar terminar fazer a análise, né? Fica à vontade. Beleza. Então, pode falar. Então, assim, de maneira sucinta, né? É um assunto bem complexo, eu agradeço a generosidade de vocês, mas eu estudo geopolítica meio que hobbyisticamente, digamos assim, né? É um interesse... não profissionalmente, vamos dizer que eu estudo filosofia, né? E desago em algumas coisas de geopolítica, em alguns pontos, e meu interesse em geopolítica ocorreu de um tempo para cá, de um tempo relativamente recente. Então foi quando eu passei a prestar mais atenção em algumas coisas, né? Assim, de maneira bem geral, e aqui depois dessa colocação para compreensão aí do ouvinte, né? Há um grande imbróglio, vamos chamar assim, na Síria, né? Esse imbróglio já está ali, já faz pelo menos desde 2012, 13, né? Em especial, 14 a crise fica muito, muito séria, e em 2014 acontece uma coisa que até então, na minha opinião, na minha leitura, é uma coisa em tempos recentes, que é meio que uma espécie de vitória russa, né? Fazendo com que os Estados Unidos meio que na luta contra o Estado Islâmico, né? Perca um pouco da dianteira do negócio e não consiga mais tão
tão fácil, né, emplacar a sua agenda e a sua narrativa. Então, grosso modo, o regime da Síria, né, do Bashar al-Assad, pediu a ajuda da Rússia, digamos assim, né? A Rússia veio e mostrou serviço, conseguiu de fato diminuir a presença do Estado Islâmico, né, que estava presente no Iraque e na Síria em especial. Os caras conseguiram isso. E ali ficou uma série de tretas possíveis, porque, ou melhor, de tretas possíveis não, de tretas concomitantes acontecendo, digamos assim, de conflitos específicos. Porque havia uma insatisfação da população, especialmente sunita, né, que vivia na Síria com o regime do Bashar al-Assad, que tem uma orientação xiita, né? Então havia um conflito interno e a briga, né, seja envolvendo o Estado Islâmico ou não, né, ela de certa forma evidenciou e foi uma situação que permitiu que essa briga na Síria aumentasse mais ainda. E existe um outro fator também, fora essa, digamos, disputa entre sunitas e xiitas, existe um outro fator que é a presença dos curdos, né, que estão ali no norte da Síria, sul da Turquia e na região leste, né, do Iraque, né, que é um povo sem estado, né, etc. Tem uma língua própria, não são muçulmanos todos, né, a grande maioria não é, pelo menos até onde eu saiba, etc. Enfim, um povo tem uma língua diferente, tem uma religião diferente, tem uma cultura específica, né, e que tem persistido, apesar de tempos e tempos, né, de pressão sunita, xiita, etc. E que também viu nesse conflito na Síria uma oportunidade, digamos assim, de tentar se reafirmar geopoliticamente, quem sabe, seja com a ajuda de um ou outro dos grandes jogadores, dos grandes players, Estados Unidos e Rússia, né? No primeiro momento, procurando a ajuda dos Estados Unidos, ver se conseguia um estado próprio, né? Uma espécie de Kurdistão ali. Esse projeto meio que foi frustrado, né? Apesar de tanto os russos quanto os americanos terem inovado o papel dos curdos no combate ao Estado Islâmico. E, obviamente, você tem um outro fator ali, porque isso tudo estava acontecendo na fronteira da Turquia também. E a Turquia tem um certo, digamos, tem um certo interesse. Então, em termos gerais, né, a gente poderia dizer que há um conflito ali entre três grandes projetos geopolíticos, na verdade 3 ou 4 pelo menos, né? Há o projeto geopolítico de uma espécie de resistência xiita ligada ao Irã e ao Hezbollah, no certo sentido, né? Que tipicamente apoia o regime em alguns pontos, né? Mas apoia de fato muito mais o Hezbollah. Desculpa, o Hezbollah não, Hamas, etc, né? E tem uma agenda anti-Israel, no certo sentido, né? E anti-interferência americana, etc, etc. Tem uma agenda específica dos xiitas iranianos, vamos dizer assim. Essa é uma dos pontos. O outro ponto é a própria agenda dos curdos, né? Que é minoritária, né? É um outro interesse geopolítico presente ali, que termina sendo engolido pelos maiores. E existe também o interesse israelita, claro, né? Existe o interesse de Israel também, que tudo está acontecendo próximo deles. Em especial o Irã já jurou Israel de morte, vamos dizer assim, várias vezes. Então, os israelenses têm toda uma preocupação ali também e meio que se interessam, vão lá e tentam sempre que possível tentar enfraquecer o seu inimigo juramentado. Há também uma espécie de tentativa de coalizão sunita, né? E é uma coisa muito doida que aconteceu de 2016 para cá, pelo menos 2017, porque você tem uma aproximação aí da Arábia Saudita, né, com Israel, que até então não tinha essa aproximação. E isso fez contra o radicalismo xiita, né, contra o Irã especificamente. E isso fez com que outros setores sunitas ficassem meio que ou contra os sauditas, né? Ou então meio que terminou tomando partido do lado dos sauditas, etc. E essa posição dos sauditas, inclusive, foi tão interessante porque ela gerou um outro conflito, que é o que está acontecendo no Iêmen, etc, né? Tem a minoria Houthi lá, que é apoiada pelo Irã, né? São xiitas, e que estão em guerra contra os caras, etc, já faz um tempo. Então, só para vocês entenderem que só aí a gente já tem uns
pelo menos 3 ou 4 projetos geopolíticos. E para terminar de complicar, tem o da Turquia, né? A Turquia tem um projeto próprio. Ela não está nem no projeto da Arábia Saudita, ela está nem no projeto dos israelenses, na verdade. Se coloca meio como antagonista também a presença israelense, no certo sentido. Ela não está no projeto, digamos assim, dos iranianos, né? Do xiismo do Irã, e muito menos dos curdos, né? Para eles, os curdos são uma minoria que não merece Estado próprio. Então, e ao que parece, não estão também, obviamente, nem a favor da visão americana, né? Os americanos estarem lá no Oriente Médio, de certa forma, tomando controle, apaziguando, nem muito a visão russa, digo assim, dos russos estarem lá tomando de conta. Então, novamente, você tem um outro interesse geopolítico específico aí, que é o da Turquia, que tem surgido nos anos para cá, 2016 para cá, quando houve aquela tentativa de golpe lá, né? Que tem sido muito estranha, inclusive, foi muito estranho. O então presidente Recep Erdogan, né? Enfim, acho que o pessoal se deve lembrar aí que o exército foi pra rua e tal, a galera do exército não sabia nem o que estava acontecendo, o negócio foi muito estranho. E que serviu para o Erdogan internamente, ele fez um grande purga, né? Conseguiu tirar do funcionalismo público todo mundo que era oposição dele, ligado ao tal do Gulen lá, que era o cara que em tese teria articulado o golpe contra ele. Fez uma limpeza no exército, nas forças armadas da Turquia, né? Tirou todo mundo que não era simpático a ele, digamos assim. Inclusive nas universidades, fez o funcionalismo público como um todo, utilizou isso como prerrogativa para uma série de leis e para uma série de situações que terminou concentrando poder na mão dele, né? Então, assim, foi um golpe muito estranho nesse sentido, porque foi uma ferramenta ótima para que o Erdogan aumentasse o seu poder, né, dentro da Turquia, diminuísse a oposição e, ao mesmo tempo, nos setores mais indecisos, né, que não estava exatamente com a oposição nem com o Erdogan, conseguisse construir um discurso meio que unificador que pegou esses indecisos e reacendeu um certo nacionalismo turco, né, que eu gosto de chamar assim, um neo-otomanismo, né? Então, posso dizer, e aqui sou eu dizendo, né, precisa o ouvinte levar muito a sério, que é um certo projeto que eu vou chamar aqui de neo-otomano da Turquia, né, que é de sedimentar a presença turca ali como um dos grandes players, né, um dos grandes jogadores da região, beleza? Então, e ele também ele conseguiu se popularizar, né, no poder, também porque ele conseguiu uma esperança de ser admitido no bloco da União Europeia também, né, de uns anos para cá, por causa desse... na verdade, isso já é um ponto que a Turquia vem lutando faz um tempo, né? Tentar ser admitida na União Europeia e, ao mesmo tempo, fica com aquela jogada dupla, né? Já faz um tempo, já acho que antes mesmo do Erdogan ter chegado ao governo, já tinha essa posição. E que a Turquia muito habilmente tem feito. Ela fez isso mais recente, você deve lembrar, deve ter alguma notícia, Ana, também, da situação da compra dos mísseis, né? Uhum. Em que eles chegavam e diziam, não, vamos comprar os mísseis russos. Aí os Estados Unidos diziam, pô, se você comprar dos russos não vai dar certo, você tá na OTAN mais e tal. Aí eles diziam, tá bom, e aí? Aí os russos iam oferecer uma situação melhor, assim, ficava fazendo um jogo para tentar se aproveitar dos dois. Até hoje não comprou nada, né? Com a crise dessa semana passada aí, em que Rússia e Turquia se estranharam, né? Se estranharam mesmo na Síria. Teve gente do exército turco morto, né? Soldados turcos mortos, supostamente por ataques aéreos russos, né? Na Síria. Então teve um estranhamento aí. E a Turquia meio que jogou que ia fechar com os Estados Unidos de vez, etc, né? Comprar o sistema de defesa antiaérea americano e não russo. Enfim, teve essas coisas. Mas só para deixar claro como a Turquia tem sido hábil, né? Não é de agora, tanto com a OTAN e com a União Europeia, tentar ter um jogo duplo, né? E mesmo agora nessa crise geopolítica, né? De tentar habilmente tirar o melhor, né? Tirar uma certa vantagem, seja da Rússia, seja dos Estados Unidos. Então,
Para o ouvinte que tem um pouco de conhecimento de astrologia e, né, os mapas que a gente vai usar, então, o mapa da Turquia para fazer essa primeira análise, né? Eu usei o mapa da República Turca, né? De 29 de outubro de 1923, usando a capital Ankara, né? Como localização, né, de referência de análise dos astros, né? Análise do céu. Então, e aí em cima desse mapa, né, da República Turca, eu fiz no site, né, o cálculo do retorno solar desse ano, para ver como que está a influência dos signos e dos planetas, né, a energia que está girando, né, no país esse ano, e com os trânsitos dos planetas. Então, para começar, assim, eu vou começar falando do ascendente que está regendo a Turquia esse ano, que é o signo de Sagitário, na astrologia ocidental. Então, Sagitário, ele no ascendente, ele traz um karma muito forte para a população, assim, porque ele mostra que o país, né, o território da Turquia, ele é governado por um cara fanático, que Sagitário é o signo que lida com religião, filosofia de vida, enfim, né, busca por um objetivo de vida. E o maior desafio, né, que o governo tem hoje em relação ao seu ascendente, né, é tentar impor essa filosofia religiosa sobre a população. E dessa forma ele se torna um líder muito autoritário, porque ele segue as leis da Sharia muito rispidamente. Ele é muito... chega a ser muito... autoritário demais, né? Então é um autoritarismo religioso muito grande que tem sobre o território turco hoje, né? E como o Sagitário tem essa ligação muito forte com a Casa 9, que é a casa da religião, né? Ocasiona essa opressão na população em geral, e eles acabam sofrendo com essa severidade do seu líder, né? O que muitas vezes faz com que a população tenha problemas com distribuição de renda. Então eles sofrem muito com a pobreza lá, nesse sentido também. Porque no descendente, na casa 7, que é a casa contrária do ascendente, a gente tem Gêmeos. E Gêmeos, ele empurra os problemas, né, que o governo deveria estar solucionando para narrativas mentirosas. Ele tenta dizer que esses problemas que estão acontecendo no país é de problemas globais ou crises econômicas globais que estão influenciando no país nesse momento, né? Mas também, assim, esse problema com os imigrantes vindo da Síria e tudo mais, eles pegaram uma parcela desses imigrantes, e só que eles veem que eles não têm dinheiro para ficar custeando as despesas que esses imigrantes estão gerando no território. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão empurrando esses imigrantes para a Europa. E principalmente jogando na fronteira contra a Grécia, né? Que é o que a gente está ouvindo falar bastante aí nessas últimas semanas. Deixa eu ver o que mais. Quer falar alguma coisa, né, Marcílio? Não, você pode continuar e depois eu faço os comentários. Beleza. Só para entender,
que nesse momento está em Sagitário, é isso? Ascendente em Sagitário, é? O ascendente da Turquia, do país, ele está em Sagitário. Neste ano. Este ano, né? Então, o Sagitário, se ele fosse... eu estou vendo o mapa agora de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, essa energia vai estar rodando nesse período de um ano na Turquia, né? E Sagitário, no ascendente, se seus líderes fossem... se pensassem mais em prol da população e tudo mais, né? Seria um período ótimo para eles alavancarem riqueza, fazerem parcerias internacionais para trazer recursos, né, para o seu país e tudo mais, principalmente recursos ligados à tecnologia, empresas de tecnologia. E também para armamentos, né? Só que, infelizmente, né, como a Casa 7, que é a casa do descendente, dos parceiros comerciais, parceiros econômicos que o país deveria estar trabalhando, ele não está nem um pouco interessado nisso, porque Gêmeos, a energia de Gêmeos na Casa 7, ele faz o que você comentou ali no início na introdução. Ele não sabe para que lado ele joga. Ele fica... Uma hora ele tenta agradar a Rússia, né? Aquele aliado ali que ele tem, que ele já tem há alguns anos, né? E quando a coisa aperta com a Rússia, ele se volta para os Estados Unidos ou para a União Europeia. Então ele fica sempre nesse balanço, e aí ele acaba não criando nenhum compromisso nem com a Rússia e nem com os blocos aliados à OTAN. Aos Estados Unidos, exatamente. Falciane. Falciane? Bem isso. A pessoa está sendo bem Falciane. Acho que seria interessante, Lécio. E eu, como leigo também, né? Eu não manjo nada, como eu disse, mas acho que seria legal se pudesse dar uma geral. Assim, são 12 casas, é isso? São 12 casas. Então, o ascendente, ele é o signo que está na primeira casa. Então, a primeira casa ela vai definir como eu ajo em relação à minha realidade, ou como eu sou, né? A frase de maior tonacidade, né? De maior poder ali é o eu sou. É como eu sou, como eu me comporto com a realidade em questão, que no caso é Sagitário. E a casa 7, que é a casa do descendente, é a casa das parcerias, dos negócios, com quem eu busco criar alianças. Ficou mais claro? Uhum. Beleza. Então, deixa eu só te perturbar. E as outras casas? Eu fiquei curioso agora, sei lá, 2 a 3, né? Isso. Eu não peguei e segui em ordem cronológica, né? O sequencial, casa 1, 2, 3. Eu peguei e fiz uma análise dos pontos mais importantes, assim, que eu achei beleza. mais relevante, porque se eu seguir a sequência das casas, eu vou ficar aqui falando só do mapa da Turquia e a gente vai perder muito tempo, que é muita coisa a ser analisada. Vai durar umas 3 horas só para falar da Turquia. Exatamente. Então eu peguei só os aspectos que eu considerei mais importantes, né? Lógico, se a gente for olhar a casa 2, a casa 3, a casa 4, a gente vai ver pontos muito interessantes em relação ao mapa também, que favoreçam a Turquia, né? Mas como o ascendente geralmente é a porta de entrada do astral, né? É o que vai direcionar a leitura. Então eu fiz análise em cima do que está influenciando esse ascendente, né? Para a gente entender também como que eu fiz essa análise do mapa, né? Então eu busquei entender como que essa energia do ascendente, né, de Sagitário, está
tá influenciando nessa tomada de decisão do governo da Turquia, como que está influenciando no comportamento da população, né, certo? Então eu segui mais essa linha de análise, assim. E aí, como estava falando, né, o ascendente em Sagitário, infelizmente, esse ano, esse aspecto de Sagitário, ele está um pouco negativo, porque mostra uma frustração muito grande da população em relação ao governo e a forma como que essas políticas estão sendo regidas, porque Quirón está na casa 4. E a casa 4 é a casa que rege família, pai, mãe, ou seja, é uma casa assim de valores conservadores, né, em relação à família. Então, as pessoas, quando a gente vai olhar a casa 4, é a preocupação de como eu lido com a minha família. E como Quirón, ela está aspectada aqui na casa 4 do mapa da Turquia, né? Ele e em Áries, principalmente, que o Áries é um signo de luta, de desbravamento, né? Ou de início de ciclos também, né? Faz com que as pessoas fiquem inquietas em relação a essas políticas mentirosas que o governo tá narrando para cima da população, né? Eles estão sentindo assim que o governo não dá mais aquela segurança que eles querem possuir, né? Ter no local em que eles estão vivendo. Então isso acaba gerando uma forte onda de imigração, tanto da população local quanto das pessoas que vêm de fora do país e tentam estabelecer sua residência na Turquia. Então isso faz com que essa energia faz com que gere uma onda de imigração muito grande da população, tanto da população nativa quanto dos refugiados que estão vindo da Síria, né? E ainda tem outro agravante, porque o Áries ali na casa 4, como tem Marte também ali gerando essa energia, influenciando essa energia, o governo também faz uma propaganda para que a população se direcione para as fronteiras da Grécia ou da União Europeia, né? Então, além de toda essa insatisfação que a população está sentindo, né, o governo também incentiva que a população vá para esses pontos onde estão gerando tensões nas fronteiras. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Não, acho que tranquilo. Interessante você falando, eu me lembrei como acho que a maior comunidade turca fora da Turquia está na Alemanha. Pois é. Inimigo histórico também. Pois é, e aí você falando, eu me lembrei desse aspecto de que realmente há um trânsito, né, de turcos para a Alemanha faz um bom tempo já. E é um trânsito relativamente grande, né, de sujeitos que se estabelecem lá e tal. Tem gente que vive lá e nem alemão aprende, já faz tempo. Tem histórias e mais histórias disso procurando se achar. Então, tem esse outro lado de que não são só imigrantes, seja da Síria, o pessoal que é sunita, sei lá, e acha que na Turquia é melhor de se viver e quer ir para a Turquia, ou o pessoal quer ir para a Europa mesmo, né? Sim, e aí, olhando por esse aspecto, na casa 9, né, a gente tem Leão, que é a casa que rege as viagens ao estrangeiro. Inclusive a casa 9 é regida também pelo signo de Sagitário, que está no ascendente do mapa da Turquia esse ano, né? Está regendo o mapa da Turquia. Então, como o Leão tá ali, né, na casa 9, né? Ele está ouvindo, né, dos países vizinhos que fazem fronteira com a Turquia, essa publicidade da recuperação econômica que está acontecendo,
da geração de empregos que estão acontecendo na Grécia, principalmente, que é o país mais próximo da Turquia, né? E como está havendo essa recuperação econômica na Grécia, está sendo gerado empregos, o povo está voltando a ter poder aquisitivo, né, poder de compra, e isso também está sendo atrativo para essa população que está desgostosa, que está frustrada com o governo da Turquia. Então, por isso que muitos nativos também estão direcionando para as fronteiras, além, claro, dos imigrantes que estão vindo da Síria, né, em busca dessa oportunidade de ter uma vida melhor, né, para fugir da miséria que o governo está impondo à população, assim. E como o planeta regente desse signo é Júpiter, né, da casa, desculpa, o planeta regente da casa nova é Júpiter, e ele se encontra hoje na casa 2, que é a casa do dinheiro, que é a casa de como se ganha riqueza, como se faz fortuna, né? Ele está em Capricórnio, então a população ela fica ainda mais ansiosa, porque Capricórnio ele é um signo que é ambicioso, então ele busca essa ambição de ter uma vida melhor. Então, mesmo com medo do desconhecido, mesmo com medo de enfrentar um país novo, sem dinheiro algum, as pessoas estão indo fazer essa transição da Turquia para a Europa, né? Principalmente tentando na Grécia, porque eles, como eu falei, o Leão está na casa 9, essa publicidade da Grécia, né, cantando aos quatro ventos que a sua economia está melhorando, está atraindo esses imigrantes, principalmente para o seu território. Só que aí acontece um grande problema, porque Urano, que é o planeta que rege as grandes multidões, populações em massa, assim, né? Ele está em Touro, retrógrado, né? Ou seja, ele está negativo, ele não está colocando uma energia positiva sobre esses movimentos migratórios. Pelo contrário, ele está influenciando de forma negativa, e ele está justamente criando tensão nas fronteiras do país, porque Touro ele é o signo de terra que a gente pode estar analisando ele como sendo as bordas do país vizinho, dos países estrangeiros, ou do próprio país, assim, né? Então, quando essa massa de imigrantes ela se dirige para as fronteiras de forma física, principalmente, eles estão encontrando resistência ou bloqueios que impede que essa população faça a travessia de um país para o outro. E isso, esses bloqueios eles estão sendo gerados principalmente porque o governo do país vizinho, no caso a Grécia, né, ele tem uma liderança muito forte, ele está tendo governantes muito fortes, e principalmente por trás desses governantes tem líderes religiosos que não querem essa população de uma cultura contrária entrando no seu território, porque eles sabem que isso vai gerar um conflito devido ao choque cultural e religioso que vai ter entre essa população que está vindo da Turquia, né, desses imigrantes, em relação aos nativos. E além de ser Urano retrógrado, fazendo essa posição, né, ele está fazendo uma posição muito forte ao Sol, que... acho que o Nemetius caiu. Oi, Ana, tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Então, o Urano está fazendo uma oposição muito forte ao Sol. E esse Sol, ele tá na casa 12 em Escorpião.
E esse Sol na casa 12 em Escorpião mostra assim, líderes mal intencionados, pessoas que não estão pensando no bem da população. E Muito menos no bem dos refugiados. Muito menos no bem dos refugiados, exatamente. O Sol em Escorpião, porque a casa 12 é a casa dos inimigos, é a casa das enfermidades, das doenças. Então... Alô, pessoal, estão me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Voltou? Foi, eu dei uma caída aqui, eu tava só me ouvindo, eu disse, oxe, cadê o povo, né? Tranquilo, então pra você ficar inteirado do que eu tô falando, né? Esse Urano, que é o planeta que rege essas multidões, né? Ele tá fazendo uma oposição ao Sol, que o Sol é o planeta do ego, é o planeta do eu, né? E também é o planeta que marca líderes ou líderes políticos, governamentais, né? E ele está na casa 12, que a casa 12 é a casa dos inimigos, ocultos ou não declarados, casa das doenças, das enfermidades, e tem Escorpião. Escorpião é uma casa obscura, é um signo obscuro, ele é um signo que ele não... Escorpião é um signo que ele oculta as coisas das pessoas, né? Então, essa energia do Sol em Escorpião mostra líderes políticos que não estão pensando no bem da população. E aí eles acabam influenciando essa imigração indiscriminada para a Europa, né? E eles usam, eles vão usar de forma espúria, né, essas pessoas como escudo também para seus interesses pessoais. Então aí mostra assim esse conluio, né, das lideranças políticas no país, fazendo essa imigração acontecer de forma indiscriminada por incentivo deles. Assim, Interessante. eu vejo, né, nesse Sol em Escorpião na casa 12 um líder muito mais poderoso do que aquele que está sentado hoje na soberania da Turquia, né? Que eu acredito que seja o líder russo, né, influenciando essa política de empurrar imigrantes para a Europa. E também o que me chama atenção nesse aspecto é que existem muitas pessoas que estão indo, né, buscar essa oportunidade de vida melhor, mas eles na realidade são infiltrados terroristas. Que esse Escorpião na casa 12 também mostra muitos inimigos da Europa, do capitalismo, ou inimigos religiosos, tentando se infiltrar no território que eles estão, entre aspas, procurando abrigo. Com isso, né, eles vão acabar desestruturando a política local, desestruturando a economia, vão desestruturar a segurança que existe no território. Então é um aspecto muito negativo, é uma coisa muito ruim acontecendo ali. Então a gente poderia dizer, de maneira sintética, né, que pelo que você está dizendo aí, a leitura é que, assim, em termos de leitura de mapa, né, Turquia hoje daria alguma base para entender, sim, que, pelo menos em tese, os turcos estão aproveitando, digamos, da fraqueza espiritual, vamos chamar assim, uma fraqueza ideológica, né, da União Europeia, para ainda danar mais gente lá dentro, não é isso? Né? Exatamente. E eles estão aproveitando-se dos sonhos das pessoas, em parte, tem a motivação econômica de uma vida melhor, convenhamos, tem isso também. Mas é bom lembrar também que há uma motivação, e principalmente para quem não conhece, e aí o ouvinte, se não acreditar em mim, pode ir atrás, né? Existe uma motivação, um mandamento religioso, né? O mandamento da regia para emigrar para a terra dos infiéis, né? Então é bom lembrar que no Islã existe essa disposição, sim, né? É uma espécie de mandamento religioso. No verso, na surata número 4, lá na Al-Baqarah, está bem claro que Allah prefere o fiel que emigra, né, para a terra do infiel, né,
passa a viver lá e tal, e não sei o que, do que aquele que fica e tal. Então existe esse tipo de compreensão, que também é um mandamento, né, de certa forma. Então é também um outro fator a se considerar. Então há sim um interesse, se a gente poderia dizer, pelo que eu estou entendendo da leitura, há um interesse também de islamizar a Europa no certo sentido, né? Exatamente. Seja colocando mais pessoas legal ou ilegalmente, aproveitando o amor ao próximo, digamos assim, né? Da ideologia dominante, né? Da esquerda, que secularizou esse ímpeto cristão, né? A narrativa dos Digamos direitos, assim, né? não é? Então também tem esse aspecto, não é isso? Exatamente. E isso fica bem evidente porque a Lilith, em conjunto com Urano, né? A Lilith, ela é o lado negro da Lua. Então aqui eu tô vendo ela como o inimigo. O inimigo vindo pro território, né? Em busca de usar essas brechas, essas narrativas que está tendo na Europa da culpa histórica que a Europa teria que ter para com a humanidade, ou utilizar a desculpa dos direitos humanos, porque eles estão fugindo de conflitos, eles estão fugindo de uma guerra, né? Para se infiltrarem na Europa, e com isso eles consigam islamizar, né? Como você bem colocou ali, bem pontuou agora ali, e oprimir os nativos, né, para que eles se convertam ao Islã, né, e aí acaba gerando todo esse conflito que a gente está presenciando hoje na Europa, assim. Então é muito interessante perceber que isso também está sendo previsto no mapa, né. É interessante, é bom deixar claro aqui, né, que a gente fala que essa leitura, claro que é bem possível, sim, que haja realmente pessoas que estejam emigrando por causas que não sejam propriamente causas escusas, né? É bom deixar Sim. claro isso. Sim. Né? Mas a gente não está generalizando, mas a gente está dizendo que há esse elemento, pelo menos que é possível ver isso aí no mapa, não é isso? Há infiltrados. Não quer dizer que todos que estão imigrando, né, fugindo da guerra da Síria, são inimigos da Europa. Não, pelo contrário. Tem alguns infiltrados do Islã nessa multidão, com o intuito de entrar na Europa. Beleza. Bem, eu acho que pelo tempo aqui, eu acho que é até bom a gente ir dando encerrada na Turquia aí. O que é que você acha, Alessio? Eu acho que os pontos mais relevantes foram ditos, assim, né? Pra mim tá tranquilo. E aí, Ana, o que é que acha? Tá tranquilo mesmo também? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu quero acrescentar algumas coisas. Primeiro, tem que dizer que o meu método é diferente do Alessio. Ele usa o cálculo tropical e eu uso o cálculo sideral. E o método de predição dele é a revolução solar. O meu, para a Turquia, como a gente já falou bastante da Turquia, eu vou falar só dos trânsitos, tá bom? Os outros daí eu falo também dos dashas. Mas, pra gente não se alongar demais na Turquia, eu vou falar só dos trânsitos. Em julho do ano passado, houve um eclipse na casa 1 da Turquia. Eu estou usando o mesmo mapa do Alessio, mas como eu disse, o método é diferente, então vou falar signos diferentes, ascendente e descendentes. Então não se espantem. Mas enfim, houve um eclipse na casa 1 da Turquia, que ocorreu em conjunção ao ascendente e ao Plutão, que ficam na casa 1, no signo de Gêmeos. E isso ocorreu especificamente numa porção da constelação de Gêmeos que se chama de Ardra, e que é representado pela lágrima, e sempre traz desgraça, sempre traz tragédias, mortes, e se não traz a queda de líderes, traz a tentativa de levar à queda de líderes. O eclipse, ele sempre é a passagem do nódulo norte da Lua, que chama de Rahu na astrologia védica. E o que ele causa é confusão, ilusão, e por
por estar em conjunção a Plutão, ele trouxe também excesso de ambição, desejo de ampliar poder e tentativa de derrubar líderes de outros países e povos que eles consideram ambição, porque a Lua também está na casa 1. A Lua são alguns povos. Eles querem derrubar alguns povos que eles achavam que estão se fortalecendo, entre eles os curdos. Então a gente viu no ano passado, especificamente no semestre do ano passado, no segundo semestre, a Turquia tomando ação contra os curdos. E agora, no dia 25 de dezembro, houve um segundo eclipse que dessa vez ocorreu na casa 7 da Turquia, que no mapa natal fica no signo de Sagitário. Esse eclipse ocorreu na porção de Sagitário que se intitula Mula Nakshatra. E essa porção, esses graus em que ocorreu esse eclipse, eles falam em desenraizar mentiras, tirar fora o que não devia estar lá. O símbolo é a deusa da morte desenraizando ervas daninhas. Então, o que ocorreu aí é que o governo da Turquia, que já está sob influência negativa do Nodo do Norte na casa 1, deixando turva as decisões deles e deixando turva também o entendimento que as pessoas na Turquia têm da realidade. Isso tudo se uniu para fazer com que o governo atendesse a uma demanda também da população de se livrar dos refugiados que estavam nos campos lá dentro da Turquia, no território turco. E ao mesmo tempo vem a calhar para o projeto do Erdogan e do governo turco de derrubar os líderes e os estados que estão se fortalecendo em torno deles. Então ele simplesmente liberou os refugiados para invadirem a Grécia. Um mês depois do eclipse, em janeiro, Marte entrou no signo de Sagitário também e passou por cima desse ponto do eclipse. E foi uma época em que a gente também já estava ouvindo o Erdogan ameaçar, né? Na semana passada, Marte entrou em outra porção do Nakshatra, em outra porção da constelação de Sagitário, que é o Nakshatra de Purvashada, e é o Nakshatra da declaração de guerra. Então, o que Marte está fazendo aqui é acelerando as coisas. Ele fez com que o Erdogan desse uma declaração de guerra contra a Grécia e contra a União Europeia também, porque a gente sabe que ele já vinha ameaçando isso contra a União Europeia, porque ele queria mais investimento da União Europeia na Turquia. Então, a situação que a gente tem é essa, uma declaração de guerra. Velada, mas é uma declaração de guerra. O que o Erdogan não sabe é que esse eclipse ocorreu em cima do descendente da Turquia. Isso quer dizer que ele não tem aliados. Ele pensa que tem, mas ele não. Por enquanto, Júpiter também está transitando no signo de Sagitário e está contendo essa situação inteira. Está fazendo com que todos de ambos os lados pensem de uma forma mais justa, mais humanitária, atendo-se a uma moral mais elevada e por isso estejam se contendo em relação à influência de Marte, que é a de trazer conflito e violência. Então, por enquanto, a influência de Júpiter não está permitindo com que as coisas desandem para um conflito armado de fato. Mas, em 29 de março,
Júpiter vai entrar no signo de Capricórnio e vai cair na casa 8, aqui, ó, de Saturno e Plutão. Antes disso mesmo, Marte já vai ter passado para lá, para a casa 8 da Turquia. E a casa 8, como o Alessio sabe, acho que o Marcílio também já sabe, é a casa que fala de morte e de perdas, e que aspecta diretamente a casa 2, que é a casa do território. Bom, o que ocorre é que Marte e Saturno, embora eles sejam inimigos, os dois estão exaltados no signo de Capricórnio. E quando eles se juntam, há uma grande chance de eclodirem conflitos. Quando Júpiter entrar em Capricórnio, no entanto, a ação benéfica de Júpiter, que é de sabedoria, e no signo de Capricórnio, especificamente de praticidade, ele vai criar um ambiente de planejamento para ações futuras. Eu não acho que nós vamos ver um conflito armado eclodindo agora, embora é possível que ocorra. Mas eu não acho que vai haver uma guerra de fato declarada agora. Mas os próximos 2 anos, principalmente, devem ser de preparação para todo mundo naquela região, inclusive para a Grécia. Na Grécia, aliás, esse trânsito vai cair na casa 2, o que é excelente. Se houver um conflito armado agora, a Grécia vence. Porque para o mapa da Turquia, tanto Saturno quanto o Capricórnio são maléficos. O Saturno é o senhor da casa 8, o senhor da casa da morte da Turquia. E o Júpiter, no mapa natal, ele fica localizado na casa 6, que é a casa dos inimigos da Turquia. Então, esses dois juntos, e com Marte na casa 8, vai ficar difícil para a Turquia. E com esse trânsito na casa 2, especificamente sabendo que para a Grécia, Júpiter e Saturno são benéficos, se houver um conflito armado, a Grécia vence. É isso que eu tenho para falar da Turquia. Podemos seguir adiante, se vocês quiserem. Se quiserem comentar também, perguntar. Não, por mim, beleza. Isso fica bem claro também, porque eu não li essa parte, né, mas eu deixei aqui anotado, que na casa 2, como tem o signo de Capricórnio, tem Júpiter, Saturno, Plutão, faz um estélio, né, que sobrecarrega essa energia de Capricórnio, né. Uhum. Capricórnio, ele é muito sovina com as suas posses, ele não quer repartir sua riqueza com a população. Então, o que esse governante está fazendo? Ele está pegando esses imigrantes e simplesmente está, tipo, ó, União Europeia, pegue para vocês e se virem. Se vocês não resolverem a situação, eu vou começar a incomodar vocês de forma bélica também, né? De forma... Porque, como você falou antes, né? A casa 8 é a casa da morte. E a casa o signo que está transitando no retorno solar da Turquia é Câncer. E está transitando a Lua com o nó do norte ali. Ou seja, está mostrando muitas mortes acontecendo nessa região. Então, se esse autoritarismo do governo turco vai, nesse período, né, desse ano, usando essas pessoas como escudo humano, né, ela vai gerar muitas mortes desses imigrantes. E vai jogar a culpa em cima da União Europeia e da Grécia porque eles não estão abrindo as portas. Bem sacanagem. Mas foi um tiro no pé. Na minha opinião, o Erdogan deu um tiro no pé com ele. Porque ele deixou bem claro quais são as intenções deles, agora fica difícil encobrir exato. Que há um inimigo de fato, né? Exato. Então, exato. Porque a médio prazo vai ser bem ruim pro Erdogan isso aí. Vai explodir, essa bomba vai explodir no colo dele. E fica difícil agora dizer que é só teoria da conspiração da direita, né? Europeia, dos malucão e tal. Fica difícil, né?
Vamos lá, vamos Está lá. vendo que é a intenção dele mesmo gerar esse na Grécia, na Europa e na Grécia, né? Ele quer É, enfraquecer então, a Grécia, é né? deles. Que uma das grandes Ele quer ambições do enfraquecer a mundo Grécia. otomano, né? Os caras fizeram guerra contra a Grécia, tomaram a Grécia durante um tempo, né? Sim, E são foi a inimigos maior históricos briga, também. velho. Foi a epopeia grega moderna, né? Pra se libertar das garras do mundo otomano, né? E ser uma nação independente novamente. Então, você tem ali um histórico ali de oposição entre o mundo otomano, né? E a Grécia, que é muito viva ainda na memória cultural de ambos os países. E foi pra enfraquecer a Grécia que ele fez isso. Exato. Mas não vai conseguir. Gerou um grande problema. Aliás, a gente já até pode passar pra Grécia, né, Alessio? Isso aí. Tá difícil pra Grécia também, tá? O mapa da Grécia tá complicado nesse governo, mas vai ficar pior pra Turquia. Vai ficar Você pior quer pra- começar, Alessio?